Capítulo 35 – Óleo analítico. Até os Vivers foram atraídos. O aparecimento de Vivers causou comoção entre o público. Foi a primeira vez que a maioria das pessoas viu um Vivern de verdade. Todos eles exclamaram no momento. Shenhui ponderou por um longo tempo e lentamente se levantou. Shenhui. Aldas, Athena e Alice ao lado deixaram escapar ao mesmo tempo. Athena, que tinha sido fria com Shenhui, não conseguiu se conter quando o viu. Na verdade tinha a intenção de competir, mesmo que seja um viverno domesticado, é muito mais perigoso que o grifo. O veneno é secundário, nem eu consegui domesticá-lo em pouco tempo por sua natureza selvagem. Este Joseph realmente tem Vivers aqui. Alice não hesitou. Shenhui, ainda tens de ganhar mais dinheiro para a princesa e fazer mais coisas boas. Você não deve morrer assim. Vamos admitir a derrota diretamente, ter um empate é bom o suficiente. Aldas não falou muito, mas balançou a cabeça firmemente para Shenhui. O Imp Sli também parecia preocupado, mas não se atreveu a dizer nada. Não se preocupe. Shenhui balançou a cabeça, vocês sabem que eu temo mais a morte. Se eu não tiver certeza, não irei e me matarei. Princesinha, não se apresse em admitir a derrota. Deixe-me ver os Vivers primeiro. Como ele disse, ele caminhou lentamente para o campo. Ele deliberadamente exibiu o olhar de medo de estar envenenado, cobriu a boca e o nariz e foi até a jaula de ferro do viverno. Alan ficou inicialmente nervoso quando soube que precisava usar o viverno para a partida, mas quando viu o olhar tímido de Shenhui, ele zombou alto: covarde, isso é uma gaiola mágica. O veneno não pode penetrá-lo. Os subordinados de Alan na plateia riram alto, mas Shenhui não teve medo do veneno. Ele ignorou Alan e se aproximou cautelosamente da jaula. Quando o viverno na gaiola viu uma criatura se aproximando, ele tentou estender a cabeça para fora da gaiola. O som batendo contra a jaula foi realmente intimidador. O humano ficou chocado e rapidamente recuou. Os dois Vivers pareciam ter um desejo especial por carne humana. Suas cabeças realmente se moviam juntas de acordo com o movimento do humano. Eles começaram a se mexer, fazendo barulhos. A magnitude deles batendo na jaula também estava aumentando. Isso fez o humano tremer. Joseph observou o olhar assustado de Shenhui, e a sugestão de zombaria em seu sorriso era ainda maior. Parecia que trazer Vivern era a escolha mais inteligente. Na verdade, ganhar ou perder não tinha muito significado. Ele nem se deu ao trabalho de apostar com Alice. Com o comportamento de hoje, ele ainda poderia atingir o objetivo de assustar a Lua Negra, mesmo que acabasse empatado. O que eles poderiam fazer mesmo que a reputação do Senhor do Sol da Meia-Noite fosse invencível? Agora que seus descendentes nem conseguiram manter o trono. Mesmo a propriedade da Lua Negra teve que ser suprimida pelo poderoso Espírito Vermelho sem nenhuma chance de se erguer novamente. Pensando nisso, Joseph olhou para algum lugar na arena como se estivesse protestando, mas não conseguiu mais encontrar o par de olhos frios como lâminas. Na verdade, ele nunca poderia imaginar que a agitação dos Vivers não era para comer carne humana, mas sim para conversar com Shenhui. Kegu, fique tranquilo, eu vou te ajudar. A voz de Shenhui em sua consciência soava como um homem pervertido tentando sequestrar uma garota menor. Isto é errado.
Eu sou Kegu, ele é Magda. O Viverno rugiu em insatisfação. Entendido. Haia de acordo mais tarde, lembre-se de cooperar bem. Joseph secretamente usou seu poder e ecoou sua voz em todos os cantos da arena. Eu deliberadamente trouxe a besta demoníaca voadora mais forte, Viverno de Red Spirit State. Eu não sei se os guerreiros da Lua Negra que são conhecidos por sua bravura se atrevem a lutar. Mesmo que eles entendessem a selvageria do Viverno, mesmo sabendo que o último candidato provavelmente era o fraco aprendiz humano, quando Joseph perguntou se atreve a lutar, imediatamente despertou as emoções do público. O sangue combativo dos demônios se refletiu claramente naquele momento. Nos aplausos fervilhantes, Shenhui voltou para junto dos amigos. Alice o viu voltando sem nenhum dano, ela deu um suspiro de alívio e disse em voz alta para Joseph, esta rodada. Nesta rodada, vamos lutar. Shenhui de repente continuou as palavras de Alice e disse em voz alta. Quando o público viu que Shenhui realmente tomou a iniciativa de lutar, sua atitude em relação a esse humano mudou muito. Eles começaram a gritar, lutem! Lutar! Você é louco! Athena agarrou o braço de Shenhui e disse impiedosamente. Alice também estava ansiosa, Shenhui, você vai morrer. Como eu ofendi Athena ontem, também poderia, antes que Shenhui pudesse terminar sua piada, ele viu que os olhos de Athena estavam vermelhos. Ela agarrou o braço dele cada vez mais forte, ele quase não aguentou mesmo com seu físico especial de colecionador de estrelas depois de limpeza corporal. Você ainda está brincando em tal momento. Aldas também não conseguia ficar parado, você tem outro jeito. Athena, solte-se. Shenhui gritou, meu braço vai quebrar. Athena rapidamente soltou. Shenhui viu nitidamente algo que nunca tinha visto antes em seus olhos de rubi, mas não teve tempo para pensar nisso agora. Ele puxou Alice e sussurrou por um tempo. A pequena Loli estava em dúvida, mas ela finalmente assentiu sob seus olhos resolutos. Alice se levantou e disse através do amplificador mágico, nunca tivemos a palavra covarde no dicionário de Dark Moon. Mesmo que morramos, devemos lutar até o fim. Depois de utilizar uma série de slogans entusiasmados para agitar totalmente a multidão, Alice falou com Joseph, desde que Red Spirit State trouxe 2 Vivers, nossa aposta deve ser maior para esta única partida interessante. Se você perder esta batalha no céu, além das moedas de cristal preto originais, quero esses 2 Vivers mais 100 pedras de videira de alta qualidade. O que você acha? Joseph sorriu e disse, princesinha, adicionar apostas no último momento é contra as regras. Além disso, o Dark Moon já tem uma vitória e um empate. É impossível perder. Estarei em desvantagem demais. Mesmo se você vencer o terceiro round, ainda será um empate. Alice viu Joseph ainda balançando a cabeça e mudou suas palavras, no entanto, eu realmente quero jogar com o Viverno. E se a partida de hoje for um empate, eu lhe der uma preciosidade adicional de um antigo grande mestre da alquimia. Se eu vencer eventualmente, você perde apenas 100 pedras de videira de alta qualidade e os 2 Vivers. O que você acha? As pupilas de Joseph se contraíram de repente. Ele ficou obviamente surpreso com o trabalho de alquimia do antigo grão-mestre. É um tesouro guardado pela família real.
O que ele mais não entendia era porque Alice de repente tinha uma confiança tão forte. Porque ela estava disposta a fazer uma aposta tão grande. É verdade que o Dark Moon tem uma vitória e um empate agora, mas enquanto Alan derrotar Shenhui, o que é quase 100% certo, acabará empatando. Porque Alice ainda tem tanta certeza de que pode vencer. Não posso tirar facilmente o trabalho do grão-mestre da alquimia, mas mestre Aldas pode testemunhar na frente de todos. Este trabalho absolutamente existe e é engenhoso. Alice não deu muito tempo para Joseph pensar. Ela deu a ele um gosto de seu próprio remédio dizendo em voz alta, você se atreve a prometer. Nesse momento, Aldas também se levantou e acenou com a cabeça para testemunhar a autenticidade da obra do grão-mestre que a princesa mencionou. Joseph sabia que com a reputação atual de Aldas, Aldas não falaria sem pensar. Parecia que a existência do trabalho de alquimia do grão-mestre não seria falsa. Em outras palavras, se o prêmio pela derrota de Alice fosse falso, poderia até ser usado como desculpa para suprimir a lua negra. Ninguém sabe, as obras do antigo grão-mestre não eram apenas vendidas na loja de Alice, mas também algumas variações em seu quarto. A menos que eles quebrassem a promessa de não deixar o humano participar, caso contrário, Joseph não conseguia pensar em nenhuma chance de Alice vencer ou até mesmo empatar na última rodada. Depois de ponderar por um longo tempo, Joseph finalmente concordou com o pedido de Alice. Alan, a pele do Viverne é venenosa. As regras são nenhum equipamento de apoio é permitido. Essas 2 pílulas de desintoxicação podem durar 20 minutos. Depois de comê-lo, se realmente ultrapassou o tempo, exerça seu poder para resistir ao veneno. Esses 2 vivers ainda não atingiram a idade adulta e acabaram de ser domesticados há pouco tempo. Com o poder pessoal de Joseph, ele poderia resistir naturalmente. No entanto, ele não podia mais jogar, então só podia lembrar Alan. Alan hesitou e disse, ouvi dizer que o humano sofreu mutação durante o experimento de Aldas, ele tem veneno mortal nele. Além disso, Aldas é um mestre em poções. Será que ele não tem medo de veneno? Essa frase lembrou a Joseph que deveria ser o plano de Alice usar o físico do humano ou o antídoto de Aldas para atrasar até que Alan não resistisse para que ele pudesse vencer. Joseph, que pensou ter percebido o plano da outra parte, parecia ainda mais determinado. Ele disse a Alan, mesmo que o veneno não possa matá-lo, você pode facilmente acalmar alguém que é tão fraco quanto uma formiga como ele. Lembrar, não demore, você deve fazer isso rápido. Joseph percebeu que Alan estava um pouco nervoso com o Viverne, então acrescentou calmamente, na verdade, ganhar ou perder não importa para mim, mas você deveria desistir completamente dessa mulher. Alan viu que Athena do outro lado estava conversando com Shenhui com uma cara preocupada, e ele não pôde deixar de ficar verde de inveja. Então, ele recebeu o antídoto sem hesitar. Shenhui pediu um frasquinho de antídoto a Aldas e bebeu à frente de todos. Ele então deu a Athena um olhar resoluto dizendo confie em mim e saiu. A maioria das pessoas prendeu a respiração enquanto olhava para Shenhui e Alan caminhando em direção à jaula de ferro. Já havia alguém lá começando a dissipar a magia anti-veneno na jaula de ferro. Quando Alan pensou na atitude de Athena em relação a Shenhui, a sede de sangue em seus olhos tornou-se cada vez mais arrepiante. Ele zombou, tremam.
Humano fraco e incompetente. Não morra cedo demais. Eu tenho que torturar todos os seus ossos. Pobre criança. Seu ciúme está quase transformando você em um especialista em besteiras. Não pode ser que durante o encerramento anterior da NBA nos Estados Unidos, algum cara não tivesse nada melhor para fazer e cruzasse aqui. Agora ele não pode retornar depois que o desligamento terminar. Na multidão, muitos dos subordinados de Alan apoiavam ruidosamente, rindo do fraco humano. Shenhui estava impaciente. Vendo a abertura da jaula de ferro, ele ergueu os braços e gritou: Lua Negra. Este slogan recebeu imediatamente o eco do povo da cidade da Lua Negra na arena. Os aplausos de Dark Moon. Lua Negra. Ficou cada vez mais alto. Aquelas risadas zombeteiras foram repentinamente reduzidas à inexistência. Shenhui lançou um olhar provocativo para Alan. Garoto, fala mais alto. Eu não posso ouvir você. Alan não achava que o humano teria tanta coragem. Quando ele estava prestes a ficar furioso, a jaula foi aberta. Embora os dois vivers estivessem quase totalmente domados, eles ainda estavam amarrados com correntes de ferro. Os dois lichas os alimentaram com comida enquanto os confortavam e cuidadosamente os conduziam para fora. Os vivers saíram da gaiola e fizeram um rosnado baixo. Seu olhar feroz e agitado era assustador. Alan parecia vigilante. Ele engoliu a pílula de desintoxicação e preparou secretamente um poder defensivo. Ele caminhou em direção a um deles e usou o método de comunicação de domar feras. Então ele pegou um grande pedaço de carne fresca do lich e jogou para o viverno para aumentar a afinidade. Shenhui primeiro hesitou por um momento, então ele tinha uma expressão de colocar tudo em jogo e caminhou até o rosto do viverno chamado Kegu. Ele não jogou comida como Alan, mas pegou a comida e entregou. Essa era a maneira mais eficaz de se aproximar de bestas demoníacas na domesticação de feras, mas também era a mais arriscada. Para uma besta como um viverno, era muito perigoso. Esse movimento ousado fez o público suar. Quando o viverno caminhou em direção ao humano passo a passo, a arena ficou quase silenciosa. Capítulo 36, Ala Miserável. Os olhos ferozes de viverno fitaram o humano por um tempo enquanto inclinava sua cabeça. Parecia pensar que este homem era mais saboroso do que o pedaço de carne. Athena estava nervosa. Quando ela estava prestes a sair correndo, ela viu que o viverno abaixou lentamente a cabeça, hesitou em se aproximar do grande pedaço de carne fresca, mordeu-o e começou a comê-lo. A mão de Shenhui não estava machucada e a multidão que quase parou de respirar agora imediatamente ferveu. Na verdade, o coração de Shenhui estava gelado, ele continuou lembrando Kegu de morder com mais precisão através dos. Ele estava secretamente feliz que o desempenho foi realmente bem sucedido. Os demônios respeitavam mais os bravos guerreiros. A atmosfera na arena atingiu outro clímax. Embora Alan tivesse muita inveja do apoio que o humano recebia, ele ainda não ousava arriscar perder as mãos para alimentar a estranha e aterrorizante besta demoníaca como Shenhui. Shenhui aproveitou a maré e aproveitou a oportunidade para escalar a parte de trás do viverno. O viverno voou para o céu, bateu as asas e voou para o céu. Alan não queria ser superado. Ele reuniu sua coragem e montou o outro viverno.
A estatura dos dois homens foi ficando cada vez maior e o terceiro round começou oficialmente. Alan utilizou totalmente suas habilidades de domar feras, tentando o seu melhor para controlar a fera voadora por baixo e voar até uma certa altura para enfrentar o rival apaixonado que ele odiava. Pelo menos aos olhos de Alan, esse humano era seu maior rival amoroso. Estou ansioso por este dia há muito tempo. Alan pensou que seu rival morreria em suas mãos. Seu humor reprimido por muitos dias tornou-se extremamente fácil. Vou transformá-lo em uma pilha de carne picada na frente de Athena. Shenhui estava com preguiça de reagir ao seu absurdo. Esse cara obviamente nunca aprendeu a psicologia do amor. Eu realmente não sei como o cérebro dele pensa. Matar o amigo próximo de Athena, então Athena vai se aproximar dele. Não é de admirar que Athena o odeie. Wyvern realmente não era fácil de controlar. Depois que os dois Wyverns subiram no céu, eles começaram a fazer um rugido ansioso, resistindo ao cavaleiro em suas costas. Se não fosse um Wyvern domesticado, a cabeça dos dois homens provavelmente havia sido arrancada com uma mordida. Mesmo para Alan, ele não pôde deixar de sentir medo sob o tremor violento. Ele já havia acionado seu poder acumulado secretamente. Seu corpo estava coberto com um leve brilho vermelho quando ele tentou manter o equilíbrio enquanto suprimia o movimento anormal de seu Wyvern montado. Esses dois Wyverns ainda estavam na infância. Se eles realmente crescessem ao nível do demônio maior, o poder de Alan não seria capaz de suprimir o Wyvern. Por outro lado, a situação de Shenhui era ainda pior. O humano tinha pouca força. Ele só conseguia segurar o pescoço do Wyvern desesperadamente, mal segurando seu corpo para não cair e gritando de vez em quando. Anteriormente, quando Shenhui alimentou a carne bravamente e montou o dragão para o céu, Joseph teve algumas dúvidas. Agora que ele viu o olhar de Shenhui, sua carranca gradualmente se desdobrou. Havia um olhar desdenhoso em seus olhos. O coração de Alice e dos outros de repente começou a se preocupar. O corpo de Effin começou a aparecer vagamente como uma chama ardente, preparando-se para pegar Shenhui com a velocidade mais rápida a qualquer momento. Aos olhos do público, ambas as partes eram como um novato em domar feras, balançando desajeitadamente no céu e não conseguiam lançar um ataque pela primeira vez. No entanto, ninguém riu deles porque eles estavam montando a besta demoníaca voadora mais poderosa, Wyvern sem nenhum equipamento de apoio. Shenhui parecia estar nervoso na superfície, mas estava contando o ritmo com Kegu em sua mente, 3 círculos à esquerda, 3 círculos à direita. Depois de jogar um pouco, o tempo efetivo do antídoto já havia passado, ele podia sentir que as toxinas do dragão gradualmente começaram a invadir o poder protetor. Em um momento de desespero, ele socou fortemente seu Wyvern montado. Aquele Wyvern rugiu com raiva por um tempo, e o Wyvern em seu oposto também fez uma chamada correspondente. Posteriormente, o Wyvern de Alan voou para Shenhui obedientemente. Alan não esperava acertar o alvo por acaso e ficou feliz. Embora o antídoto tivesse expirado, ele poderia resistir ao veneno com seu próprio poder. Foi o suficiente para aguentar até que o humano fosse morto. Shenhui percebeu isso e pediu desesperadamente que seu Wyvern montado escapasse, mas o dragão foi indiferente. A plateia abaixo de repente ficou nervosa. Havia um pouco de sede de sangue no rosto de Joseph,
como se ele tivesse visto o cadáver mutilado do humano. Bem quando o Wyvern de Alan se aproximou, algo estranho aconteceu. O Wyvern de Alan, Menda, que originalmente estava correndo em direção a Shenhui, de repente desacelerou. Virou-se e expôs Alan de costas a seu companheiro. Kego abriu a boca e o mordiu sem parar. A mudança foi muito repentina. Alan rapidamente escapou em estado de choque e a armadura de couro em seu ombro direito foi arrancada por Kego. Os dois Wyverns no céu cooperaram para lançar um ataque feroz em Alan. O público abaixo ficou surpreso ao ver a mudança inesperada. Na Sky Battle anterior, nunca houve uma cena tão estranha. Esse idiota! O sorriso de Joseph de repente endureceu em seu rosto. Ele não conseguia ficar parado e se levantar rapidamente. Embora o incidente fosse inacreditável, ele podia ver claramente que o aprendiz humano não usava nenhum meio. Ele estava apenas segurando o pescoço do Wyvern com medo. Ficou claro que Alan estava muito ansioso para vencer. Irritou seu Wyvern montado que convocou seu companheiro para se vingar. O corpo de Alan apareceu uma chama vermelha. Ele tentou resistir por um tempo, mas acabou não conseguindo resistir ao solavanco do Menda e caiu do céu. Afinal, ele era um grande demônio. Seu corpo brilhou no ar e ele usou uma técnica secreta. Ele desapareceu instantaneamente e depois apareceu no chão posteriormente. Naquele momento, Alan parecia muito infeliz. Seu corpo estava cheio de feridas chocantes e sua chama já havia desaparecido. A armadura também foi rasgada e ele perdeu sua força habitual. Depois de cambalear alguns passos, o veneno na ferida começou a agir. Finalmente, ele não resistiu ao veneno e caiu no chão. Depois que o Wyvern pousou, Shenhui que estava nas costas de Kego também não conseguiu manter o equilíbrio, rolou e caiu no chão. Ele parecia estar muito assustado. Seu rosto estava pálido, seus pés eram fracos. Ele não podia se levantar no momento. Athena e outros rapidamente correram para ele. Os dois Wyverns ainda se recusavam a desistir e queriam continuar atacando Alan. Os Lichas correram para frente e bloquearam. Sob o conforto dos Lichas, a raiva das duas bestas demoníacas voadoras finalmente diminuiu e voltou para sua jaula obedientemente. Vendo essa cena, Joseph teve mais certeza de que Alan não estava cavalgando corretamente e irritou esses dois Wyverns. Em sua mente, seu ódio por esse idiota que estragou seu plano era o máximo. O empate que era certo inicialmente se tornou uma derrota. A origem de Alan era a família Caron, uma figura importante sob o príncipe Obsidian, então Joseph não poderia se importar. Ele cerrou os dentes e deixou seus subordinados levarem Alan embora para tratamento. Estou bem, Shenhui levantou-se com dificuldade com a ajuda de Athena e Alice. Quando ele abaixou a cabeça, seus olhos brilharam com uma pitada de orgulho. Inicialmente, eu só queria deixar Menda sacudir e fazer Alan cair. Quem sabe Alan foi tão cooperativo que realmente irritou Menda. Foi bom para ele sofrer com isso. É muito ruim para esta pobre criança. Depois que Alice estabeleceu Shenhui, ela veio ao centro da arena e exclamou animadamente no amplificador: a vitória final desta batalha do céu pertence à nossa propriedade Dark Moon. O resultado da vitória em casa naturalmente fez com que o clima de entusiasmo do público atingisse seu auge. O ferreiro, Zack, disse entusiasmado aos demônios ao lado dele: vocês sabem.
Aquele humano é amigo de Zack. Se essa frase fosse dita antes da partida, todos definitivamente desprezariam Zack, mas ele ganhou aprovação agora. Embora Shenhui tenha vencido pela sorte, a coragem demonstrada durante o período foi realmente louvável. Esta partida rendeu uma vitória importante para o Dark Moon. Ele havia sido reconhecido pela maioria dos demônios. Alice disse com orgulho, Joseph. De acordo com o acordo, além da aposta original, esses 2 vivers me pertencem. Além disso, lembre-se de enviar as 100 pedras de videira de alta qualidade para o palácio o mais rápido possível. Antes de tudo, parabéns ao Dark Moon por obter esta vitória. A partida é apenas uma formalidade. O objetivo é testemunhar a amizade entre as 2 fazendas. Red Spirit e Dark Moon são tão próximos quanto irmãos. Quanto à aposta, a princesinha pode ficar tranquila. A família Alvin sempre cumpre sua promessa, mas o estoque de pedras de videira da mais alta qualidade é limitado. Prometo enviá-lo ao palácio em 1 mês. A atitude de Joseph quando ele não tinha mais nada conquistou muitos corações. Na verdade, o coração do diretor financeiro estava sangrando. 2 vivers. 100 das pedras de videira da mais alta qualidade. Esta perda não pode ser ignorada, mesmo com a riqueza de Red Spirit State. Nos últimos anos, foi o primeiro a enfrentar tal fracasso. Seu pai, Lord Josh, definitivamente ficaria furioso, mas ele só podia admitir a derrota por enquanto. O rosto do enviado especial que veio especificamente da Red Spirit State para cá era muito amargo. Ele recusou o convite do velho Gauss. Ele veio até Joseph, bufou e se afastou. Os olhos de Joseph brilhavam com luzes frias. Ele não falou muito. Alice não se deu ao trabalho de ouvir as palavras de Joseph e ordenou aos guardas que afastassem a jaula de ferro que continha os vivers. Ela então saiu junto com Athena e outros em aplausos ensurdecedores. Saindo da arena, Alice estava propondo comer panela quente no laboratório para comemorar. Então, o velho Gauss de repente deu um passo à frente e sussurrou algumas palavras para a pequena Lolly. Alice assentiu surpresa e disse a Shenhui, a irmã quer ver nós 2, vamos comemorar mais tarde. Convocar novamente. Desde o incidente assustador no jardim anterior, Shenhui nunca tinha visto Shei. Ao ouvir que a princesa real o convocou novamente, ele não pôde deixar de se sentir nervoso. O velho Gauss conduziu Alice e Shenhui até o salão do conselho no palácio e desceu. Quando Alice viu Shei, ela alegremente exibiu a vitória que acabara de conquistar. Shei assentiu e uma leve gentileza apareceu em seus olhos frios. Esta vitória é graças a Shenhui. Alice apontou para Shenhui. Eu prometi dar a ele 50 pedaços de pedras de videira, irmã não precisa dar a ele uma recompensa adicional. Ele teve sorte de conseguir a vitória final. Além disso, ele não é um mágico, então pedras de videira são inúteis para ele. Shei balançou a cabeça e destruiu a esperança original do humano em uma frase. Alice, você foi bem hoje. Você não apenas ganhou muitas moedas de cristal negro, mas também obteve vivers e pedras de videira de maior valor. Você pode manter 10 pedras de videira e 500 moedas de cristal preto, o resto deve ser entregue ao tesouro do palácio. Shenhui ficou furioso, isso foi muito sinistro. Tirano feminino.
Ela realmente engole 90% da aposta. Meu trabalho duro é em vão. O mais angustiante é que as pedras de videira me pertenciam. Isso é um monte de horas. Capítulo 37, Nova nomeação. Embora Shenhui estivesse com raiva, mostrou que a força de Shei era incapaz de julgar. Ela estava pelo menos no nível de alguém forte como Joseph. Já que ele estava em seu território, ele teve que ceder. Irmã, Alice tremia com os olhos brilhando com uma luz lamentável. Você não pode ser tão cruel. Este é o meu trabalho árduo. Deixe-me metade das pedras de videira. Além disso, sobre os vivers, ainda não tive a chance de brincar com eles. 8 pedras de videira, 400 moedas de cristal negro. Shei não apenas não concordou, como também continuou a cortar os pobres restos da pequena Loli. Meu pai me pegou na floresta tropical escura, então não sou sua irmã biológica. 7 pedras de videira, 300 moedas de cristal negro. Isso é demais. Vou levar apenas 50 pedras de videira. Isso é demais. 6 pedras de videira e 200 moedas de cristal negro. Diante de sua irmã implacável, o truque da pequena Loli de agir de forma lamentável e fofa foi completamente ineficaz. Eventualmente, ela só poderia aceitar a condição de 2 pedras de videira e 200 moedas de cristal negro miseravelmente. Shenhui ficou magoado por Alice. Parece que ganancioso por dinheiro é o poder de linhagem mais forte da família Lucifer, cada um deles é mais implacável que o outro. É isso, Alice, você vai descansar, ainda tenho algo a dizer a Shenhui. Parecia que Shei convocou Alice para roubar o trabalho duro de sua irmã. A pequena Loli se virou e se afastou desanimada e Shei de repente acrescentou, lembre-se, próxima vez, você nunca mais pode se arriscar. A pequena Loli como resposta e deixou o salão do conselho sem olhar para trás. Deixar Alice jogar a segunda rodada, sua ideia está certa. A voz fria de Shei passou pelo ouvido de Shenhui. Esta é a última vez, independentemente do seu propósito. A voz de Shei estava ficando cada vez mais fria. Alice é uma garota muito gentil e sensata. Eu nunca vou permitir que você a use para fazer nada. Você está claro? Shenhui abaixou a cabeça e a estava desprezando em seu coração, verdadeiramente uma boa irmã. Ela apenas roubou avidamente a propriedade de Alice, então ela finge ser uma irmã protetora agora. Ele costumava ter um pouco de sentimento sutil por Shei, mas agora havia apenas desprezo. Pensando na grande quantidade de horas que se foram, Shenhui não pôde deixar de sentir raiva e contradisse friamente, eu só queria ajudar a princesinha a ganhar o jogo, eu não tenho nenhum propósito. É só que, já que a princesa real se preocupa com sua irmã, por que fez isso agora? Havia uma surpresa nos olhos de Shei. Ela pareceu surpresa com o discurso magoado de Shenhui para Alice. De repente, ela suspirou e baixou o tom. Você não entende, Alice, ela fez de propósito. Toda vez que ela ganhava algum dinheiro, ela deliberadamente o exibia na minha frente e então, ela deliberadamente me deixava confiscar o dinheiro. Shei se virou lentamente, é assim que ela ajuda a irmã, mas não posso fazer nada por ela como uma irmã incompetente. Shenhui ficou chocado imediatamente. Ele nunca pensou que a pequena Loli gostasse tanto de dinheiro para tanto.
Aquela lojinha pitoresca, a batalha anual no céu, as 2 pedras de videira que lhe foram dadas. Shenhui de repente entendeu muito. Como disse Shei, Alice foi muito gentil e sensata. Talvez fossem os atributos ocultos sob o rosto negro, precoce e ganancioso da pequena Loli. Shei ficou em silêncio por um longo tempo e ela falou novamente: Alice, está muito perto de você. Shenhui não se surpreendeu muito com isso, já que havia iguarias, coisas divertidas e histórias para ouvir. Onde alguém poderia encontrar tal prezado ministro? Isso não é apenas uma proximidade comum. Exceto por Atena, ninguém pode deixá-la fazer isso. Shei de repente se virou e seus olhos roxos instantaneamente ficaram brancos e frios. Eu te aviso, o truque que você usou na minha frente da última vez nunca pode ser usado em Alice, caso contrário, não hesitarei em matá-lo, independentemente do seu valor. Seduzir a pequena Loli. Isso é tão errado. Eu não sou um homem pervertido. No entanto, se mais 2 anos se passaram. Shenhui sentiu a intenção assassina indisfarçável e ficou secretamente apavorado. Ele então balançou a cabeça sem hesitar: posso jurar que não tenho absolutamente nenhuma má intenção para a princesinha. Se houver uma pequena falsidade, estou disposto a aceitar imediatamente a punição da princesa real. Se a princesa real ainda estiver preocupada, cortarei todos os negócios com a princesinha a partir de amanhã. Shei e ele se encararam por um momento e ela finalmente acenou com a cabeça em reconhecimento. Tudo bem, posso dizer que Alice está muito feliz por estar com você. Antes de Atena chegar, ela nem tinha um amigo. Agora, deixe-a tentar ser o mais feliz possível. Entendido, princesa real. Depois que o mal-entendido entre os dois foi resolvido, o humor de Shenhui ficou muito melhor. Vamos parar de falar sobre Alice. Agora, você não deveria explicar o mistério da terceira partida. Shei sentou-se. Se eu não soubesse que você planejava esta partida na defesa, também seria como Joseph, pensando que a rodada com os Vivers foi apenas um acidente. Você pode eliminar essa confusão para mim. Shenhui não esperava que Shei percebesse o problema tão rapidamente, mas Alice, Atena e Aldas também fariam essa pergunta, então ele havia preparado uma resposta antes. Princesa Shei, eu queria relatar isso a você inicialmente. Shenhui pensou um pouco e respondeu: na verdade, ontem, a herança do grão-mestre despertou um pouco mais, ganhei uma nova habilidade. Pensando nisso agora, a mentira do grão-mestre foi absolutamente presciente, foi bom encobrir algumas das mudanças trazidas pelo Super System. Shei se comoveu um pouco, então Shenhui continuou: a habilidade é domesticar feras, o que permite uma comunicação simples com bestas demoníacas. Se não, como eu teria coragem de abordar os Vivers? Eu sabia. Acontece que tudo isso, incluindo Alan sendo atacado no céu, foi obra sua. Sua sabedoria é admirável. Shei teve uma percepção repentina, então, sua necessidade de pedras de videira está relacionada à herança do grão-mestre. Shenhui a elogiou por seu raciocínio rápido, então ele concordou com suas palavras: a última vez que fui à loja da princesinha, descobri que o poder da herança respondia à pedra da videira. A princesinha me deu 2 peças. Mais tarde, o poder das pedras de videira foi absorvido automaticamente. Como resultado,
a herança do grão-mestre foi um pouco despertada. Acontece que o poder desperto é instável. O tempo efetivo para a habilidade de domar feras é bastante curto. Assim, preciso de mais pedras de videira para aprimorar e estabilizar essa habilidade recém-adquirida. Shenhui achou que sua desculpa era perfeita. Já que Shei precisava de seu valor, ela deveria fornecer mais ou menos algumas pedras de videira. Agora, Shei acreditava completamente na herança do grão-mestre, então ela começou a ponderar seriamente. A habilidade de domar feras é impressionante, pode até funcionar em uma besta demoníaca como o Viverno. Se for usado corretamente, será um poder inesperado. O que não deve ser esquecido é que é apenas uma pequena parte da herança do grão-mestre. Se no futuro posso fornecer grandes quantidades de pedras de videira para você, disse Shei. Só tenho a sensação de que você pode estar fora do meu controle no futuro com seu potencial. Se o Imp já não tivesse assinado o contrato mestre-escravo com você, eu iria. Gostaria. Não sonhe. Shenhui zombou em voz alta, a princesa real também pode escolher matar o diabinho, invalidar o contrato e depois me forçar a me tornar seu servo contratado. Shenhui já sabia que o poder do contrato era maravilhoso. Uma pessoa comum só poderia carregar um no corpo, mas seu corpo era muito estranho. Talvez seja pelo Super System, além do contrato simbiótico com Paglio, ele também assinou um contrato de mestre-servo com Sli, mas não houve conflito entre os dois contratos. Agora, ele não era mais um fracote que qualquer um poderia intimidar. Se houvesse realmente um cenário de pior caso, ele poderia apenas fingir civilidade para adiar por um tempo e escapar mais tarde. Os olhos de Shei brilharam. Você acha que eu deveria fazer isso? Princesa Royal realmente quer fazer isso? Shenhui não comentou, mas perguntou, por que você não obrigou o mestre Aldas a assinar o contrato de mestre-servo naquela época? Shei entendeu o significado de suas palavras, ela permaneceu em silêncio. O poder do contrato é poderoso, mas não pode limitar um certo nível de poder, como o semideus ou divino. Assim que a herança do grão-mestre for totalmente despertada, é improvável que o poder do contrato o prenda. Talvez eu deva acreditar em algumas das desculpas que você disse no jardim da última vez. O olhar de Shei mais uma vez fixou-se diretamente no rosto de Shenhui. Esta é a razão que encontrei para mim. O que você acha? A princesa royal ainda suspeita que foi minha desculpa. Admito que tive alguns pensamentos que não deveria ter, mas não foi uma ilusão. Eu só quero ficar. É assim antes e ainda é o caso, no futuro, espero que ainda seja o caso. Enquanto Shenhui pensava no belo mal-entendido, ele ficou mais calmo e olhou nos olhos de Shei. Em vez disso, Shei desviou o olhar, sério. Sim, mas a situação atual da Lua Negra não é otimista. Se a princesa real confiar na pessoa errada, isso pode causar um resultado inimaginável. Shei sentiu que esse tipo de diálogo era muito profundo. Quem queria fazer encontrava desculpas para si mesma para não fazer, enquanto quem não queria fazer dava motivos para a outra parte fazer. Isso também pode ser um teste em certo sentido. Depois de muito tempo, seus olhos finalmente pareciam firmes. Acreditar na pessoa errada ainda é melhor do que não ousar acreditar. Se eu arriscar tudo, ainda posso ver esperança na adversidade.
Pretendo nomeá-lo secretário. Você está disposto a aceitar? Secretário. Secretário masculino. Pelo menos é melhor do que o contrato mestre-servo. Parecia que Shea havia decidido recrutá-lo oficialmente para o gabinete da Lua Negra. Athena, Alice, Aldas e Paglio também estavam aqui. Já que ele havia construído sua fundação aqui e os celos do dragão venenoso não estavam resolvidos atualmente, ele só poderia se estabelecer na Lua Negra. Quanto mais estável e forte a lua escura, mais seguro ele estaria. Shenhui sabia que para Shei dizer isso, não havia outra escolha, exceto que eles caíram. Ele imediatamente se curvou e disse: estou disposto a servir a Vossa Alteza Real. O tempo e os fatos provarão que a decisão de Vossa Alteza Real hoje está correta. Isso é bom. Você trabalhou duro para a Sky Beta hoje. Volte para descansar cedo. A partir de amanhã, venha ao salão do conselho para relatar uma vez todas as manhãs. Gauss lhe dirá o que fazer. Shea ergueu a cabeça com satisfação. Além disso, espero que você possa me dar algumas sugestões úteis em certos momentos importantes. Shenhui entendeu que esse papel de secretário era aproximadamente equivalente aos deveres do escriturário. Com base na atitude de Shea, ela também esperava que ele agisse como um estrategista nos bastidores. Um grande estrategista no mundo estrangeiro. Shenhui coçou a cabeça. Quando ele estava prestes a fazer algumas perguntas sobre feriados e tratamentos, ele ouviu Shea dizer: quando as pedras de videira da propriedade do Espírito Vermelho chegarem ao palácio, eu lhe darei 60. Diga-me novamente se não for o suficiente. 60 peças. Essas são as pedras de videira da mais alta qualidade. Cada peça tem pelo menos 100 moedas de cristal preto. As horas que ele pensou ter perdido originalmente haviam retornado, os olhos de Shenhui instantaneamente ficaram brilhantes. Ele não podia se preocupar com nenhum tratamento. Ele apenas sentiu que essa frase foi a palavra mais tocante que a princesa real já havia dito.